Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os nossos irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, abraçando a todos e a cada um, e desde já agradecendo a presença, para juntos, nesta noite, refletirmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: um olhar atencioso sobre o que nos acontece durante nossa experiência reencarnatória é mais que suficiente para compreender a ação dos espíritos sobre nós. De pronto, como eles mesmos afirmam, são eles que nos dirigem, inclusive à vontade. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a faculdade que têm os espíritos de penetrar nossos pensamentos, objeto das questões 456, 457 e 458 de O Livro dos Espíritos, e que fazem parte do capítulo 9, cuja temática central é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, e o subtema é penetração de nosso pensamento pelos espíritos. Então, essas três questões que nós vamos abordar vão tratar exatamente dessa temática, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Kardec, então, pergunta na questão 456: veem os espíritos tudo o que fazemos? Resposta dos espíritos superiores: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então é preciso que haja uma sintonia entre o que nós estamos fazendo com os interesses do espírito que nos observa. Se o que estamos fazendo não for do interesse dele, ele simplesmente se torna indiferente. Vamos lembrar, então, que a possibilidade dos espíritos nos dirigirem está subordinada ao acolhimento que lhes damos em nossos pensamentos. A palavra-chave é sintonia. Nós atraímos pelo pensamento, pelos sentimentos. E aí eles vêm. Mas vale a pena também nós esclarecermos essa questão do ver. Porque o Kardec perguntou: veem os espíritos tudo o que fazemos, né? Eles enxergam o que nós estamos fazendo, eles estão vendo o que nós estamos fazendo. Esse ver, para nós humanos, essa capacidade de ver, de enxergar, traz uma necessidade fundamental para que se opere o mecanismo da visão, que é a presença da luz. Sem luz, não se enxerga nada, não se vê nada. Mas os espíritos não precisam de luz para ver. Eles prescindem da luz. Na questão 246 desse mesmo Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: precisam os espíritos de luz para ver? E os benfeitores espirituais responderam: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Então é um mecanismo que nós desconhecemos. Mas eles veem. Veem no sentido de enxergar, tanto quanto nós enxergamos. Agora, para que essa
essa questão da visão espiritual, desse ver espiritual, fique melhor esclarecido, eu sugiro que a gente leia a questão 24 do capítulo 14 da obra Gênese. Porque lá nessa questão 24, os espíritos explicaram para Kardec o que é luz espiritual e o que é luz material. Eles disseram assim: pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, que é sem dúvida uma das propriedades do fluido etéreo, adequado às percepções visuais da alma. Olha que interessante, aquilo que eu tinha falado antes, né? Nem os espíritos sabem explicar como é esse ver que prescinde da luz, que é a luz espiritual. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira, a luz material, emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A luz, por exemplo, de uma lâmpada. Ela vai emanar o que é produzido pela lâmpada. A segunda, a luz espiritual, tem o seu foco em toda parte. É isso que justifica os espíritos estarem rodeando todos nós a todo instante. Imagine toda a humanidade estar rodeada de espíritos que a está enxergando, a está vendo. Na obra Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, é uma obra absolutamente maravilhosa, mais especificamente no volume 9 dessa obra, que é destinada a interpretar todas as questões do livro dos Espíritos, o Miramês diz assim: a criatura está sempre rodeada de testemunhas espirituais. E veja o advérbio que ele usa, sempre. Então não é assim, segunda, quarta e sexta, janeiro, março e junho. Não, é sempre. Os espíritos nobres que acompanham os seus tutelados estimulam reformas interiores, inspiram-nos para a caridade e fazem com que eles lembrem dos grandes vultos da humanidade, pelos seus exercícios de amor à grande causa da verdade. Então ele já está mostrando uma categoria de espíritos, que são os nobres. Cada criatura, diz o Miramês, pertence a uma escala espiritual de vida e tem a educação compatível com seu tamanho espiritual. As classes dos espíritos são numerosas, como certamente são as dos homens, que vivem sob o peso da carne. É neste sentido que a doutrina espírita convida todos os encarnados para melhorarem seus sentimentos, no sentido de que as companhias do mundo espiritual possam se modificar para melhor. Eu fico imaginando que deve ser frustrante para um espírito que não seja nobre ele perceber que aquela pessoa que ele quer influenciar está com atitudes cada vez mais dignas, mais honradas, mais alinhadas com o Evangelho de Jesus. Deve ser frustrante para ele, ele deve bater em retirada. Somente somos atraídos para nossos semelhantes, diz o Miramês, e somente atraímos, olha que interessante, e somente atraímos o que vibramos por dentro. Não podemos esconder o que somos. Os nossos pensamentos falam em linguagem que os mais elevados escutam e conhecem. Conhecem assim o nosso estado mental. Olha que
Que fantástico! Os nossos pensamentos falam numa linguagem que os mais elevados escutam, os espíritos escutam. Eles percebem os nossos pensamentos. Eles percebem os nossos sentimentos. Eles conhecem o nosso estado mental. Daí porque, quanto mais elevado for esse estado mental, mais a gente repele os espíritos menos nobres, ou os espíritos maus, se assim quisermos chamar. Chama-nos então, meus amigos, a atenção, os objetivos que os bons espíritos cumprem então junto da gente. Os espíritos nobres, os bons espíritos, para que eles servem junto da gente? Para, como disse o Miramês, estimular nossa reforma interior, nos inspirar para a prática da caridade, fazer com que a gente haja de acordo com o bem, de acordo com o Evangelho, alinhados com as orientações de Jesus. Mas vale destacar ainda que esse benfeitor ele trouxe uma advertência, que eu li há pouco, né? Somos atraídos para os nossos semelhantes e somente atraímos o que vibramos por dentro. Não podemos esconder o que somos. Olha que interessante. Nós podemos até esconder de outras pessoas, mas dos espíritos de Deus, da espiritualidade de uma forma geral, ninguém esconde o que é. Podemos até tentar enganar, né? Como diz o Carlinhos Conceição, estou enganando a quem? Além de mim mesmo. Então, nós precisamos dar razão e observar com cuidado esse alerta que o Miramês nos faz quando ele diz: quem deseja encobrir a verdade, esconder os seus fatos inferiores, está enganando a si mesmo. E muito pior, querendo enganar a Deus. Nada fica em segredo com a natureza. Tudo vem à tona na expressão de luz pelas leis de Deus. E ele faz uma observação interessante. Ele diz: mesmo que conseguíssemos enganar os espíritos que nos rodeiam, não adiantaria, porque tudo que fazemos ou pensamos é gravado pela consciência, que depois o irradia em todas as direções do universo. Ou seja, tudo que a gente pensa fica gravado, fica armazenado. E este pensamento, mesmo que a gente não perceba, ele se espalha, mundo afora. Ele está dizendo, se irradia para todas as direções do universo. Vejamos agora a questão 457. Perguntou Kardec: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A pergunta ficou ainda mais aprofundada, né? Agora, são os mais secretos pensamentos, aquele que ninguém sabe a não ser nós mesmos. Respondem os espíritos: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular, ou seja, não tem como esconder nada deles. Nem aqueles pensamentos que subjazem no íntimo do nosso íntimo. Mas o Kardec não ficou satisfeito. E aí ele desdobrou a questão perguntando: assim mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Ou seja, se eu consigo esconder da pessoa as coisas que eu não quero que ela saiba, depois que ela morre, não é mais fácil fazer isso? E os espíritos responderam: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes a vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, não tem como esconder. E a esse respeito, o espírito Miramês também tece um comentário muito interessante lá na Filosofia Espírita, que nós consultamos. Ele diz assim: a telepatia é fato comum entre os espíritos, de modo que as vibrações mentais têm voz na dimensão que lhes é própria. Os espíritos elevados podem observar nossos mais secretos pensamentos. No entanto, existem espíritos que não conseguem conhecê-los,
por se encontrarem nas baixas vibrações espirituais. Ou seja, eles veem, mas nem todos veem tudo. Por quê? Porque se eles estiverem numa baixa vibração espiritual, eles não conseguem ver. Tudo se prende à evolução de cada um, diz o Miramês. Os espíritos conseguem manter seus pensamentos ocultos aos seus inferiores, mas não podem fazê-lo com relação àqueles que lhes são superiores. Ou seja, o espírito pode esconder do espírito inferior o que ele está pensando, mas não pode esconder do espírito superior. Quanto mais superior for o espírito, mais ele conhece os pensamentos e sentimentos de todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas. A vida é uma sucessão de valores na pauta da sabedoria, indo até Deus, diz o Miramês. Nada é oculto que Deus não venha a saber, por ser Ele o Senhor de todas as ciências do universo. Num porvir tão longe, não tão longe como se pensa, o homem vai dominar a telepatia e poderá conversar à distância na mais perfeita concordância com os outros. Os exemplos são os médiuns, que já recebem livros e mais livros por esse processo telepático. O espírito pode estar em grandes distâncias e transmitir para os médiuns que estes recebem como se estivesse ouvindo-o frente a frente, até com mais nitidez. Olha que interessante. Mas é assim mesmo que funciona. O treinamento mais comum para tal mediunidade é a leitura a sós. Deste modo, está se conversando consigo mesmo. Aquela conversa que nós devemos ter com a gente mesmo, né? Com os recursos da telepatia, esse exercício vai se estendendo até chegar a ouvir sem embaraço os espíritos, ou mesmo as conversações dos homens à distância. A telepatia um dia vai permitir que os homens estejam conversando no Japão e a gente esteja ouvindo-os aqui pelo processo telepático. É uma faculdade inerente a todos os seres. Compete desenvolvê-la com os recursos ao alcance de cada um. O trabalho que os homens fazem de ondas e micro-ondas e outros processos mais sofisticados é uma prova de que se pode transmitir os pensamentos aonde quer que seja, sem as barreiras dos obstáculos da natureza. Porque os pensamentos pertencem a outra fonte mais purificada, em se tratando de dimensões das coisas sutis. Bom, meus amigos, devemos lembrar que nós temos testemunhas que registram espirituais, né? Testemunhas espirituais que registram todos os nossos atos. Negar isso é complicar o nosso próprio destino. Jesus, entre os muitos ensinos que ministrou, ele veio nos ensinar também a pensar. Pelos seus luminosos ensinamentos, ele mostrou na luz do sol os seus mais puros sentimentos e as suas mais belas atitudes quando passou pela terra. Mas nós precisamos conhecer a vida de Jesus. Nós precisamos estudar Jesus. É o ser que passou na terra mais estudado na história da humanidade. É um número infinito, são milhares, centenas de milhares de livros sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o homem Jesus. Vamos à questão 458. Perguntou Kardec: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Interessante a pergunta, né? Tá, ok, eles veem, nos enxergam, nos observam, tá, e o que é que eles pensam? Resposta dos espíritos: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, os espíritos, na resposta, olha, tem dois grupos de espíritos a considerar: os levianos, os brincalhões, os zombeteiros,
se divertem com as coisas que fazem com a gente. Zombam mesmo do que ele chama vossas impaciências. Mas aqueles que são nobres, que são sérios, esses se apiedam de nós e procuram nos ajudar. A esse propósito, o Miramês comenta da seguinte maneira: os espíritos levianos, quando cercam os encarnados, observando seus pensamentos, quando inferiores, riem e fazem histórias. O deboche é um ambiente natural deles, sempre comparando o que os homens falam com o que fazem e pensam, principalmente quando aqueles estão a dar conselhos aos outros. Olha que interessante. A vida de um instrutor ou conselheiro deve, portanto, ser reta, ou, pelo menos, estar em esforço constante para viver o que fala ou escreve. Sensacional essa observação do Miramês. Muitas vezes você está aconselhando aos outros, está admoestando os outros, está orientando os outros. Mas o que você diz não é o que você faz. É a tal da coerência que falta. Por isso que ele diz, a vida do instrutor ou conselheiro deve, portanto, ser reta, ou pelo menos estar no esforço constante para viver o que fala ou escreve. Todos nós que palestramos, que publicamos coisas na internet, nós temos uma responsabilidade muito grande em manter a coerência entre aquilo que a gente diz, que a gente publica, que a gente fala, com o nosso modus operandi, com a nossa vida, como nós nos comportamos. Senão fica uma tremenda de uma incoerência. E o que é pior, torna-se motivo de crítica e até, da parte de alguns, não acreditar no próprio espiritismo. Diz o Miramês, os espíritos sérios, ao se acercarem dos homens nos momentos de fraqueza nos seus caminhos, se apiedam das suas mal alinhadas atitudes e passam a inspirá-los com pensamentos sérios e benfeitores. Não julgam qualquer pessoa por terem passado por essas fases também. Eles se lembram de que as fraquezas são sintomas de todos os princípios da vida espiritual. Então, esses espíritos que ele chama de sérios, em primeiro lugar, se lembram que quando eles estavam encarnados, eles também passaram por essas dificuldades. E agora, vendo que os homens estão passando dificuldades, eles estão ali para ajudar. Quando estamos a sós, onde quer que seja, não pensemos que verdadeiramente nos encontramos sem testemunhas. Os espíritos estão nos cercando, principalmente os inferiores, que não têm o que fazer. Ao passo que os espíritos sérios ocupam-se sempre com coisas sérias, e suas tarefas são cumpridas nas horas que o Senhor lhes deu para realizar. Em bom português, ele está dizendo, olha, a turma que tem o que fazer não se incomoda com a vida dos outros, está preocupada em fazer o bem, fazer a caridade, ajudar, etc, etc, etc. Agora, aqueles que não têm nada a fazer, aí ficam tomando conta da vida dos outros. Algo que a gente vê muito entre os encarnados. Ele diz ainda, há classes de espíritos que passam o dia inteiro a notar os malfeitos dos outros e se esquecem de que não estão fazendo outra coisa senão o que veem nos seus companheiros de inferioridade. Ou seja, eles sintonizam com aquilo que lhes diz respeito. Né? Quando desejamos desmoralizar alguém, diz ele, estamos fazendo o mesmo que esse alguém. Convida-nos a consciência em Cristo a cuidarmos de nós mesmos, meditarmos sobre o que deveremos fazer e construirmos nosso próprio mundo interno. Desta forma, não sobrará tempo para analisarmos a vida alheia. Quem sempre tem o que fazer não se incomoda com a vida dos outros. Isso é um ditado popular. Quando os espíritos inferiores brincam conosco nas nossas inferioridades, é por encontrarem nas nossas ideias paixões compatíveis com as deles. Nós assimilamos seus pensamentos e eles assimilam os nossos. É uma verdadeira simbiose, um desastre moral para as duas partes, tanto para eles quanto para nós. Somente Jesus nos faz libertar dessas inconveniências
se observarmos seus ensinamentos, passando a praticá-los na decência do seu ambiente de luz. E ele diz mais: os espíritos levianos estão sempre cercando os mentirosos, os egoístas, os igualmente levianos encarnados. Questão da sintonia. Observemos a nossa vida e vejamos as companhias que temos, as testemunhas espirituais que nos cercam. Se alimentamos o orgulho, certamente que a lei nos dará ambiente propício para espíritos desencarnados orgulhosos. E somente sairemos de suas faixas quando a humildade dominar nossos caminhos e o amor dominar a humildade. Devemos observar nossos pensamentos em todas as horas e saberemos qual a fonte que os está gerando. Isso é importante, hein? Os espíritos levianos estão à solta, sem ocupação séria, à cata de leviandade. Se não queremos essas companhias, busquemos Jesus operante. E com ele não paremos de operar no bem comum e no trabalho da caridade, que nos salvará dessas companhias inconvenientes. Bom, aí está a receita, aí está o remédio. Não parar de operar no bem comum, não parar de operar no trabalho da caridade. É com isso que a gente se livra dos maus espíritos. Quando constatar que se encontra cercada de espíritos levianos, a criatura não deve pretender expulsá-los com violência, sem a devida reforma nas suas atitudes. Porque, se não mudar de faixa vibratória, mandará embora um e atrairá 7 ou mais para sua companhia. Necessário se faz que promova a mudança de pensamentos, para que possa atrair espírito dos mesmos pensamentos, com ideias renovadas no bem de cada um. No bem comum, melhor dizendo. Causa e efeito puro e simples. Se nós não extirparmos de nós esse pedaço ruim, as nossas imperfeições, nós vamos sempre estar atraindo espíritos que têm imperfeições semelhantes às nossas e que passam a nos influenciar, que passam a penetrar nossos pensamentos. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui buscar numa pergunta que Kardec fez, pergunta 466, não faz parte dessas 3 que nós estamos estudando, mas é perfeita para a conclusão que eu gostaria de apresentar para vocês, porque a pergunta que o Kardec fez, nessa questão 466, eu tenho a impressão que é a mesma que todos nós estamos fazendo. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Deus não sabe de tudo, não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Sabe de tudo. Por que ele deixa os espíritos nos incomodarem, nos excitarem ao mal? Aí, quando Kardec perguntou, e que nós também estamos perguntando, os espíritos responderam: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Olha, então eles são necessários, eles são importantes, porque eles estão nos testando, estão nos colocando à prova para ver como vai a nossa fé, como vai a nossa constância na prática do bem. Como espírito que és, os espíritos dizendo a Kardec, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio,
terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Que tipo de espíritos são esses? Muito provavelmente espíritos que, quando estavam encarnados, também foram assassinos. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. O livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de escolher com quem queremos ficar, os nobres ou os não nobres, os bons ou os maus espíritos. Mas isso vai depender da nossa sintonia, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Porque nós concluímos finalmente que os espíritos têm a faculdade de penetrar os nossos pensamentos, desde que nós os atraiamos. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço!